Naquele início de janeiro de 1949, quando o frio cortava as ruas de Indianápolis e as casas humildes buscavam escapar do vento gelado, nascia Sylvia Likens, uma menina que jamais poderia imaginar a escuridão que um dia tomaria sua vida. Filha de Betty e Lester Likens, artistas circenses que viviam na estrada com suas apresentações itinerantes, Sylvia cresceu entre malas, viagens, ausências e retornos rápidos, compartilhando essa rotina com seus irmãos Diana, Daniel, Jenny e Benny. A família raramente tinha um lar fixo, pois o trabalho exigia mudanças constantes. E quando as apresentações chamavam, as crianças eram deixadas aos cuidados de parentes ou conhecidos, sempre temporariamente, até que os pais pudessem buscá-las novamente. Era uma infância errante, mas dentro do possível, havia certa normalidade. Os estudos, as amizades rápidas que se desfaziam com cada mudança, o cuidado improvisado de quem ficava com eles. Nada parecia indicar que, um dia, a vida de Sylvia terminaria no cenário mais cruel já registrado na história de Indiana. Esse destino começou a se desenhar em julho de 1965, quando Betty foi presa por furto e Lester, precisando trabalhar, deixou Sylvia e Jenny aos cuidados de uma mulher chamada Gertrude Banizewski, mãe de 7 filhos, que aceitou a responsabilidade em troca de $20 por semana. Aparentemente frágil, pobre e doente, Gertrude parecia, à primeira vista, apenas mais uma mulher lutando para sobreviver em meio às dificuldades do interior americano. Mas por trás daquela aparência exausta, havia algo sombrio, um rancor silencioso, uma violência latente que ninguém percebeu até ser tarde demais. Nos primeiros dias, nada pareceu fora do normal. Sylvia e Jenny ajudavam nas tarefas da casa, conviviam com os filhos de Gertrude e tentavam se adaptar. Mas bastou que o pagamento de Lester atrasasse alguns dias para que o verniz de civilidade se rompesse. Tomada por uma fúria repentina, Gertrude trancou Sylvia em um quarto e a espancou brutalmente, enquanto Jenny, do lado de fora, ouvia os gritos da irmã sem poder fazer nada. Quando o dinheiro finalmente chegou, a violência não cessou. Era como se, ao bater pela primeira vez, Gertrude tivesse aberto dentro de si uma porta para a crueldade, e por ela passou tudo que até então estava contido. Sylvia, com apenas 16 anos, tornou-se o alvo preferencial dessa fúria, talvez por sua beleza, talvez pela juventude que Gertrude já não tinha, talvez por motivos que nem ela mesma seria capaz de explicar. O fato é que, dia após dia, as agressões aumentaram, assumindo formas cada vez mais degradantes. Sylvia era acusada de mentiras absurdas, forçada a comer até vomitar e depois obrigada a engolir o próprio vômito. Levava surras com cintos, raquetes e pedaços de madeira, tinha a pele queimada com cigarros, era lançada escada abaixo e humilhada diante dos outros filhos da mulher. A própria vizinhança, atraída por Gertrude com histórias inventadas, como a de que Sylvia seria prostituta e ladra, começou a participar das agressões, transformando a casa num palco de sadismo coletivo. Crianças e adolescentes eram convidados a bater, a insultar, a ferir, como se tudo aquilo fosse um jogo. A cada semana, o pesadelo crescia. Sylvia foi proibida de ir à escola, mantida por longos períodos no porão, alimentada de forma miserável, obrigada a beber sua própria urina, a suportar queimaduras, surras e humilhações inimagináveis. Em determinado momento, Gertrude gravou na pele da menina, com uma agulha aquecida, a frase "Sou prostituta e tenho orgulho disso", auxiliada por uma das filhas e por um garoto vizinho. A dor física se somava à destruição psicológica, e mesmo assim ninguém intervinha. Os vizinhos ouviam os gritos, mas diziam ter medo. Alguns acreditavam nas mentiras de Gertrude, outros apenas preferiam não se envolver. Enquanto isso, Sylvia definhava. Quando a garota mencionou ter namorado, Gertrude a acusou de estar grávida e iniciou espancamentos direcionados ao ventre, como se quisesse não apenas machucar,
mas aniquilar qualquer traço de futuro na vida da menina. O isolamento aumentou. Trancada no porão, debilitada, faminta, Sylvia ainda encontrou forças para tentar escapar. Em um momento de aparente lucidez, foi forçada a escrever uma carta aos pais, ditada por Gertrude, alegando ter fugido com delinquentes juvenis e participado de crimes, uma tentativa grotesca da mulher de construir um álibi para si mesma. Pouco depois, Sylvia tentou sair pela porta da frente, mas foi recapturada antes mesmo de alcançar a rua. A violência seguinte foi indescritível. Espancada com uma barra de ferro, arrastada de volta ao porão, deixou de ser vista como pessoa e passou a ser tratada como algo que podia ser destruído sem remorso. Nas últimas 48 horas de vida, Sylvia já não conseguia falar, mal se movia, respirava com dificuldade. Os golpes continuaram, agora automáticos, quase indiferentes, como se a própria dor tivesse se tornado banal para quem a infligia. E então, em 26 de outubro de 1965, após 3 meses de espancamentos, queimaduras, humilhações e fome, Sylvia Likens morreu de hemorragia cerebral, desnutrição e choque. Tinha 16 anos. A polícia só foi chamada quando já não havia mais nada a fazer. Gertrude tentou apresentar a carta forjada como explicação, mas Jenny, a irmã sobrevivente, aproximou-se de um oficial e sussurrou: "Tirem-me daqui e eu conto tudo." E contou. Cada agressão, cada queimadura, cada humilhação, cada vizinho envolvido, cada filho de Gertrude que participou, todos foram expostos pelo depoimento da menina. O caso chocou os Estados Unidos. Gertrude Baniszewski e sua filha Paula foram condenadas à prisão perpétua. Outros envolvidos receberam sentenças menores. Alguns foram libertados poucos anos depois, como se a brevidade da pena pudesse apagar a profundidade do horror. Em 1985, por bom comportamento, Gertrude conseguiu liberdade condicional para a revolta da opinião pública e da família Likens, que protestou até o fim. Viveu seus últimos anos sob outro nome, morrendo de câncer em 1990, sem jamais demonstrar arrependimento verdadeiro. A Casa dos Horrores foi demolida, mas moradores antigos diziam que, em noites de vento, era possível ouvir gritos vindos de onde antes ficava o porão. Documentários, livros e filmes contaram a história, sempre com a mesma perplexidade. Como tantas pessoas puderam assistir, participar ou permitir que aquilo acontecesse sem impedir? Professores, assistentes sociais e policiais passaram a citar o caso como exemplo extremo da necessidade de agir diante de qualquer suspeita de abuso. Mas para Sylvia, nada disso importava mais. Sua história permanecia como ferida aberta, lembrando ao mundo que o mal pode crescer silencioso, alimentado pela indiferença, pelo medo e pelo prazer doentio que alguns encontram na dor alheia. Décadas depois, o nome Sylvia Likens ainda carrega o peso de um aviso terrível. O silêncio, muitas vezes, é cúmplice do horror.